Agora, Pibi vai nos falar, nos dando muita esperança. PB speaks in a way that gives us much hope. The day will come when constant effort and long practice will permit us to recognize true from pseudo-intuition with the speed and certainty with which a musically trained ear recognizes notes and times and tunes in a played piece. Mas ele fala da prática, não é? Nós precisamos, então, praticar, por exemplo, a meditação. Também praticar, escutar, que não é só a meditação, mas a qualquer momento, e nós vamos logo falar a respeito disso. So PB reminds us that for this we have to practice as with the example of the musician practicing, or we can practice by practicing meditation, as well as being attentive to our normal life, to this gentle voice of the Overself. E ele diz, se essa intuição for autêntica, você se sentirá cada vez mais convencido por ela. E à medida que passam os dias e as semanas, até que no final a sua verdade lhe parecerá indiscutível. Então, realmente, chega um momento que você sabe, você não tem dúvida alguma. Na verdade, você nunca teve quando é uma intuição. Então, dando continuidade a esse assunto, lê mais um parágrafo que ele fala de como esse chamado, ele é constante e está sempre presente na nossa vida. A intuição é a voz que está constantemente o chamando para esse estado superior. Mas se você raramente ou nunca faz uma pausa no meio da pressão das atividades para ouvi-la, não consegue beneficiar-se dela. Chegamos a esse parágrafo que comentamos antes, que não é somente na hora de meditar, mas vejam o que Pibi fala sobre isso. So we come back to this point that we made earlier, that it is not only during the period of meditation that we focus on intuition. Ele diz que o segredo, então, é parar naquele instante, qualquer coisa que esteja fazendo naquele momento, ou até mesmo qualquer coisa que esteja falando, e reorientar toda a sua atenção para a intuição que está vindo. Isso realmente é fundamental, sabe? Na experiência diária, nós percebemos esse tipo de situações. Todos nós temos esse tipo de situações, vocês devem lembrar, quando você tem aquela vontade, aquele impulso de parar, você sente algo diferente, até uma voz interior, e no final aquela vida diária de atividades nos leva a não escutar aquilo. This is an experience that we all have that is very familiar, that in the midst of our activities, a quiet voice within us may call our attention, but then we don't listen to it and we continue to be immersed in our daily activities. E esses momentos são muito importantes. So these moments of intuition are very important. Porque eles também nos ajudam além daqueles momentos da meditação. Because it will help us in addition to during these times of meditation. E vejam como é de tamanha importância, porque Pibi fala assim. So we can see why this is so important, and PB speaks, if we feel intuition and we do not attend to them, then however slightly, the very faculty which produced it begins to lose strength. This is the penalty imposed for the failure, and this shows how serious it is. Uhum. É algo bastante importante nós fazermos essas paradas e prestarmos atenção quando esse tipo de sentimento, digamos, profundo acontece nas nossas vidas. So this shows the importance of the theme and the importance that we give attention to these internal messages that come to us throughout the course of our life. Agora poderíamos perguntar qual é a importância, não é, de seguirmos essas inspirações, essas intuições, porque, como diz o título do livro, da intuição à vida inspirada, né? Então, no momento que nós seguimos as orientações do nosso condutor, do nosso eu superior, nós vamos direto para o nosso destino. E as coisas da nossa vida, elas vão se encaixando em perfeita sincronicidade, sem nenhum esforço da nossa parte. So when we follow this intuition, then we see that our life
takes on a form of flowing when everything naturally develops according to its higher purpose. E aí nós vivemos uma vida inspirada. Then we will live an inspired life. E essa sincronicidade se dá, por exemplo, através de livros, pessoas que encontramos, eventos que acontecem. É uma sequência de eventos que vai nos levando ao nosso destino. So these intuitions can come to us from the outside by means of events, persons, or books, or from the inside by means of intuitions, thoughts, feelings, and urges. This is how the way is shown to us by the Overself. Nossa vida, então, se torna uma linda jornada. So our life can turn into a beautiful journey. E Paul Branto confirma isso dizendo que de fora, por meio de eventos, pessoas ou livros, a partir do interior, através de intuições, pensamentos, sentimentos e ímpetos, é assim que o caminho lhes é mostrado pelo eu superior. Queremos compartilhar, então, mais um aspecto desse processo, que é quando ele diz: vamos nos manter como uma taça vazia para receber essas intuições do eu superior. So another aspect Phoebe shares is how we can maintain ourselves as an empty vessel that is open and able to receive these intuitions. Submeta-se como uma taça vazia, a ser preenchida com a intuitiva guiança do eu superior. Não desista dessa meta, não desista. Não desista dessa meta, não se satisfaça com uma espécie de vida que é metade uma coisa, metade outra. Claro, não é? Porque se nós não formos inteiros, se não estivermos unidos com o nosso eu superior, seremos sempre uma pessoa fragmentada, não é verdade? So we need to be attentive to not be satisfied with a half and half or mediocre life in which we are fragmented and divided into parts. É a força ou a fraqueza da nossa intuição que determina o grau de nossa evolução espiritual. O que começa como uma suave entrega à intuição por alguns minutos, um dia culmina em uma completa entrega do ego ao eu superior o tempo todo. Então essa é a grande e a única, digamos, razão para esse processo do nosso caminho filosófico, que é a realização do nosso eu superior. This is the motive or the one purpose of our spiritual path, which is to accomplish the realization of our higher self. Que é a razão da nossa vida. Which is the purpose of our life. Agora o Michael conta um outro tipo de história, que é para ver um outro aspecto da intuição. So now I'll share another story that shows another aspect of intuition. So Gran was in Brazil, and I was in communication with our daughter who was planning to go to Israel for a year. And I was wondering if we can help her financially. A Gran estava no Brasil e eu estava em comunicação com minha filha, que hoje é minha filha também, e ela estava querendo fazer uma viagem e nós estávamos pensando em como poder ajudá-la. So Gran came back from her trip and I was about to leave the next day for a trip for my work. And I said, you should stay home and rest. Don't come with me. A Gran acabava de chegar e eu tinha que fazer uma viagem e disse para ela, não precisa me acompanhar, você fica, você recém chegou. So she insisted on coming, and for a few hours we had a long discussion about whether we could financially be able to help our daughter. E ela disse que não, que ela iria, e isso foi muito bom, porque durante a viagem nós tivemos a oportunidade de discutir sobre esse assunto. So we really talked about this a lot, but we couldn't make up our mind. Nós falamos bastante, mas não conseguimos definir. So at the end of the trip, I made a wrong turn and I drove off the wrong exit. E então, durante a viagem, Michael pegou uma saída errada. So I was upset. I can't believe I turned the wrong. Ele estava bem nervoso, ficou bravo. So we came to the end of the road, and there was a big portal with a huge Jewish star that was the entrance to a Jewish cemetery. Mas isso nos levou a uma rua sem saída, e lá tinha um grande portão
com uma estrela de 6 pontas, que é o símbolo do judaísmo, que é um portão para um cemitério, com aquela grande estrela. So we thought, well, she's going to Israel to study Judaism, so that is the confirmation that we should give her the money. E como ela queria ir para Israel para estudar judaísmo, né, se aprofundar nos estudos, então nós temos essa confirmação. So as Phoebe said, intuition can come from the outside. And interesting that a few weeks later, we found out that we were getting a refund from the US government from our income tax for the same amount of money that we had decided to give her for the trip. Então, Pibi, ele nos comenta de que como a intuição pode vir também de uma maneira externa, algumas semanas mais tarde, nós recebemos um dinheiro de volta do imposto de renda americano e que era exatamente o valor aquele que nós doamos para ela ir até Israel. So I was worried that we wouldn't have enough money to be generous to our daughter. And the intuition guided us, and in the end, the money was given to us. Eu estava um pouco preocupada por causa dessa questão do valor para dar para minha filha, para nossa filha, mas no final, o universo, então, conspirou a favor.